Ainda na série Atributo de Deus, nós vamos falar sobre um atributo incomunicável, algo que é só de Deus e que ele não compartilha com as suas criaturas. E esse atributo é a independência. Deus, ele é independente e ele não precisa da sua criatura para fazer absolutamente nada e nem para poder tomar suas decisões. É uma das suas definições. No Êxodo 3,14 vai dizer assim: Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Ninguém, nem nos céus e nem na terra, está ao nível de Deus, sentado ao nível de Deus. Só Deus é o que é, na sua estrutura, na sua forma, no seu poder. Somente Ele. Eu costumo dizer que Deus ele é tão poderoso que nem inimigo Ele tem, porque ninguém é páreo para ser inimigo de Deus. O ser humano tem inimigo, tem adversários. Deus não tem oponente. Aonde Ele está, aonde Ele está sentado, ninguém está à sua altura. Só Deus, Ele é o que Ele é. Incrivelmente, que eu vou abrir bem aqui um parênteses para falar que Jesus também usou essa mesma expressão, né, que do eu sou. Então, Jesus foi o único que também usou essa expressão. Eu sou o pão da vida, eu sou a água que sacia a sede, eu sou o pastor das minhas ovelhas. Então, Jesus falou essa expressão também, eu sou. Então, diante da plenitude, diante da absoluta formação de Deus, ele é um ser independente. No livro de Romanos está escrito assim, livro de Romanos 11:35, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisa depois retribuir? Quem deu algo para Deus? Ou quem fez algo para Deus? Ou quem pode presentear a Deus? O que temos que podemos presenteá-lo, surpreendê-lo, deixá-lo surpreso, deixá-lo assustado? Nada. Nós não temos e ninguém tem nada que possa dar a Deus, a retribuir a Deus. Tudo é dele. Ele mesmo no livro de Ageu 2 vai falar sobre isso. Minha é a prata, minha é o ouro. Então tudo é dele, pertence a ele. Nada pertence às suas criaturas. Então ninguém surpreende a Deus. Nenhum de nós podemos fazer alguma coisa que pode surpreender a Deus ou deixá-lo surpresa. Porque tudo está sob o controle dele. Justamente por causa de um de seus atributos, ele é um ser independente, sabe de tudo. E aonde ele está, ele governa sozinho todas as coisas. Mas Grazi, tem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não faz nada contraditório aos mandamentos do Senhor. Ele mesmo diz, quando ele estava aqui, ele sempre deixou bem claro que ele veio porque o Pai o enviou. E o enviou para cumprir a sua obra. Nenhum de nós é independente. Nenhum de nós podemos dizer, eu sou um ser independente. Todos nós dependemos de alguma coisa, todos nós dependemos de alguém. Seja diretamente ou indiretamente, mas Deus não depende de nada, Deus não está ligado a nada que possa ser sua dependência, e Deus não precisa de ninguém, e Ele não está ligado a ninguém para ser dependente. Deus, Ele é sozinho nesse atributo da independência. Ele é sozinho, e por isso que Ele é o nosso governador. Então, o nosso Deus, na estrutura em que Ele é, o grande eu sou, ele não se sujeita a ninguém, ele não é subordinado a ninguém, ninguém governa ele, ninguém manda nele, ele não é um ser corruptível, ele não é um ser controlado por alguém ou por alguma coisa. O nosso Deus, não existe nada acima dele. Ele é supremo e nessa categoria só existe ele. E o mais lindo de Deus, que mesmo ele sendo e tendo toda essa estrutura, toda essa formação nele mesmo, ele não exclui suas criaturas, mas ao contrário. O Senhor, ele expõe seus desejos aos seres humanos. Ele trabalha compartilhadamente com os seres humanos. Claro, conhecendo os limites dos seres humanos e nunca impondo sobre os seres humanos cargas que eles não podem carregar. O Senhor, ele sabe exatamente da estrutura física e espiritual de cada uma das suas criaturas. E jamais ele sobrecarga ao ponto de não conseguir resistir. Mas ele compartilha conosco os seus planos, os projetos da salvação. Ele compartilha conosco as revelações e aquilo que ele planeja. Ele compartilha com aqueles seus servos que são fiéis a ele. Quero lembrar que muitas vezes usamos a expressão Deus, ele é fiel, ainda que eu não seja fiel, ele continuará sendo fiel. Mas, na verdade, Deus ele não é fiel a mim, ainda que eu seja infiel a ele. Deus ele é fiel à sua palavra. A palavra do Senhor não volta atrás e ele é fiel à sua palavra, não a mim. E se eu estiver correta segundo a palavra de Deus, eu estarei sobre a cobertura da fidelidade de Deus. Mas se eu sair dos planos de Deus, falhar com Deus no requisito da fidelidade, ser infiel a Deus, então eu saio da cobertura da fidelidade com Deus. Então vamos bem lembrar que Deus ele é justo dentro da sua palavra. E dentro desse propósito, eu lhe convido a conhecer mais a soberania de Deus. Eu te convido a fazer mais parte dos planos de Deus, das categorias de Deus. E é muito bom quando tiramos um tempo para estudarmos exatamente quem é o Deus que nós servimos. E Deus nos dá estrutura, intelectualidade para entender quem é Ele dentro das nossas limitações. E Ele se alegra quando temos curiosidade de estudar mais sobre a palavra, a sua palavra. Lembramos que quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós estamos demonstrando ao Senhor interesse pela sua palavra, e interesse pelas suas obras, e interesse pelas suas coisas. Que Deus nos abençoe e nos garanta a vitória em nome do Senhor.